Oi, tudo bem? Meu nome é Marcelo Barroso, eu sou profissional na área de segurança pública há mais de 2 décadas e estou aqui para contar um pouco da minha história para vocês. Em 1997 eu trabalhava no comércio aqui do Rio de Janeiro e à época o comércio não pagava bem, era um trabalho muito complicado, muito difícil, duro e com baixos salários. Nessa época, em 1997, houve o concurso público para o DESIP, que era o Departamento de Sistema Penitenciário aqui do Rio de Janeiro. E como na época aquele salário me proporcionaria uma independência financeira, eu resolvi estudar para o concurso, tive êxito em passar no concurso para o DESIP, e em 1998 eu fui chamado, e antes de eu ingressar na unidade prisional que eu queria trabalhar, nós fizemos um curso de formação do sistema penitenciário na escola de formação penitenciária que ficava no complexo da Frecaneca. Um curso de muito boa qualidade, o qual nos ensinou muito sobre o dia a dia numa unidade prisional, o funcionamento e como o agente penitenciário à época, hoje policial penal, deveria se comportar em relação aos presos. Bem, logo após o curso na escola penitenciária na Frecaneca, eu fui lotado no presídio Muniz Sodré, no complexo de Bangu. Um presídio que era de eram presos de uma determinada facção criminosa que é do Rio de Janeiro. Eu fui lotado nessa unidade, onde pela primeira vez eu tive o contato em loco com o crime organizado e com os presos aqui do Rio de Janeiro, de uma maneira geral. E eu confesso que num primeiro momento, para quem nunca viu aquele mundo, é um pouco assustador. Nos primeiros minutos você fica meio perdido, sem saber o que fazer. Mas eu tive também a sorte de, dentro da unidade prisional, ter excelentes professores, inspetores que eram mais antigos e me ensinaram muito sobre o trabalho em unidade prisional e o trabalho com preso de uma maneira geral. Eu trabalhei por alguns anos no presídio Muniz Sodré, onde eu pude começar a observar como funciona a mente do criminoso, a mente do preso. E aprendi muito também, porque a gente aprende dos dois lados, A gente aprende com os policiais penais, da época agentes penitenciários, e a gente aprende também com o preso. É o famoso jogo do gato e o rato. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas a gente aprende sempre. Algum tempo depois, alguns anos depois, eu fui trabalhar no complexo da Frecaneca, onde ficava a base do Serviço de Operações Especiais. E nessa época eu tive a honra de ser convidado para trabalhar no Serviço de Operações Especiais, porque só entrava lá quem era convidado. Você tinha que ter toda uma conduta, todo um reconhecimento do teu trabalho para ser convidado a trabalhar no SOI, que é o Serviço de Operações Especiais aqui do Rio de Janeiro. E o que o SOI faz, para aqueles que não conhecem? O SOI é responsável pela transferência dos presos mais perigosos do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Responsável tanto pela transferência deles de unidades prisionais de uma para outra, quanto a apresentação aos fóruns do Rio de Janeiro. Ou seja, é um trabalho que exige um profissionalismo em altíssimo nível, bem como um treinamento de altíssimo nível também. Na época que eu estava trabalhando no SOI, trabalhei lá no SOI por alguns anos, da Frecaneca, a administração do Estado mandou para Brasília alguns colegas do SOI para fazer um curso de especialização lá de intervenção tática, que seria a intervenção dentro de presídios em caso de rebelião. Esse grupo que foi a Brasília foi o embrião do que hoje aqui no Rio de Janeiro é conhecido como JIT, que é o Grupo de Intervenção Tática. Pois bem, logo após que esses colegas voltaram de Brasília, a administração do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro resolveu fundar um grupo de intervenção tática, justamente para trabalhar
em episódios, caso aconteçam, de rebeliões e motins dentro dos presídios do Rio de Janeiro. E foi nessa época que uma das maiores rebeliões do Rio de Janeiro aconteceu no presídio Hélio Gomes. Eu fui convidado a trabalhar no JIT, esqueci de falar isso para vocês. Eu fui convidado a trabalhar no JIT, sou um dos fundadores do JIT, e a época que eu estava trabalhando no JIT aconteceu justamente uma das maiores rebeliões da história do Rio de Janeiro, que foi no presídio Hélio Gomes, que ficava no complexo da Frei Caneca. Foi no dia que eu estava de plantão, trabalhando, e nós fomos acionados para poder resolver essa situação de rebelião. Pois bem, quando nós chegamos no presídio, qual foi o cenário que nós encontramos? Nós encontramos uma cadeia com mais de 1.100 presos rebelados e com muitos agentes penitenciários feitos de refém e tendo suas vidas ameaçadas. Isso foi amplamente divulgado na imprensa, inclusive tiveram colegas que foram reféns, que ficaram pendurados, né, os presos colocavam eles pendurados de cabeça para baixo, ameaçando jogá-los de cima do prédio. Era uma situação muito tensa, uma situação de extremo perigo, e nós ficamos aquela noite inteira treinando para podermos invadir o presídio Hélio Gomes e retomar a unidade de volta para os servidores e controlar toda aquela situação caótica. Pois bem, assim foi feito. Foi uma noite inteira sem dormir, uma noite fazendo um briefing de como deveria ser a nossa invasão, e às 6 da manhã do dia seguinte, eu e mais 14 homens invadimos aquela unidade rebelada. E por incrível que possa parecer, em 15 minutos, em apenas 15 minutos, nós retomamos uma cadeia rebelada com mais de 1.100 presos amotinados e resgatamos todos os reféns com vida. Esse é um episódio na minha carreira que eu tenho muito orgulho, fico muito feliz, lembro cada momento daquele dia, lembro que eu liguei para minha esposa e falei com ela que o que estava para acontecer, que eu não sabia o que poderia acontecer, eu poderia sair daquele episódio morto, enfim, era uma situação muito tensa, de extremo perigo também, mas tivemos um grande êxito e até hoje é considerada uma das maiores ações do Grupo de Intervenção Tática no Rio de Janeiro. Muitos colegas vieram depois nos parabenizar por aquele episódio e a sociedade, de uma maneira geral, agradece ao Grupo de Intervenção Tática por ter resolvido aquela situação. Nesse período que eu estava no JIT, no Grupo de Intervenção Tática, a administração penitenciária, preocupada com a especialização e vendo quanto é importante a especialização do profissional da área de segurança, promoveu o primeiro COESPEN, que foi o primeiro curso de operações especiais penitenciárias, se não me engano, do Brasil. Acho que não teve nenhum outro no país nesse nível. E foi um curso que foi promovido e administrado e gerenciado pelos oficiais da Polícia Militar, e em sua maioria oficiais do Batalhão de Operações Especiais. Esse curso durou 3 meses, foi um curso de uma exigência física e psicológica muito grande, ao qual eu tive o êxito de concluir. O primeiro curso de Operações Especiais Penitenciárias do Estado do Rio de Janeiro, eu estava lá e eu concluí esse curso. Logo após o curso, eu retornei para o SOI. Eu não fiquei mais no JIT, eu retornei para o Serviço de Operações Especiais, que era quem faz, é quem faz ainda a escolta dos presos, enquanto a intervenção, quando há rebelião, ficou por conta do JIT, e o transporte e a escolta por conta do SOI. Eu retornei ao SOI, onde eu trabalho até hoje, e enfim, eu gosto muito mais desse trabalho de escolta. É um trabalho muito mais dinâmico e é um trabalho que exige muita atenção,
muita experiência, profissionalismo e muita técnica. Durante esses anos que eu estava no SOI, que eu estou no SOI, eu tive a oportunidade de conviver com os presos mais perigosos que vocês possam imaginar, das facções criminosas do Rio de Janeiro, tanto de facção A, facção B, quanto milícia, enfim. O que há de pior que vocês assistem no noticiário, eu trabalhei, transportando e escoltando esse tipo de pessoas. Durante esse período no SOI, eu fiquei algum tempo fora porque eu fui convidado para trabalhar na direção de algumas unidades prisionais. Trabalhei na direção de 5 unidades prisionais aqui no Rio de Janeiro, o que me deu também uma visão diferente, uma gestão numa unidade prisional te dá uma amplitude de visão diferenciada, bem como um aprendizado diferenciado também, e isso é importante dentro do trabalho. E eu sou um grande defensor de que o profissional da área de segurança pública precisa sim estar sempre se especializando, precisa sim estar sempre aprendendo. Por quê? Porque com o passar do tempo o crime muda, o criminoso muda. O criminoso, por incrível que pareça, ele se atualiza. Parece estranho falar isso, né? Você falar, o criminoso se atualiza. Sim, o criminoso se atualiza. E é importante, no meu entender, que o profissional da área de segurança também se atualize. Muitas das vezes não é o que acontece, não é o que a gente vê por N razões. Mas eu sou um grande defensor da especialização pro profissional da área de segurança pública. Seja ele da Polícia Penal, que é o antigo DESIP, o antigo agente penitenciário, seja ele da Polícia Civil, seja ele da Polícia Militar, seja ele da segurança privada, os vigilantes, que também trabalham combatendo a criminalidade. É uma profissão difícil também nesse aspecto, tendo em vista que o vigilante ainda tem a desvantagem bélica em relação aos criminosos, ou seja, é um profissional que também precisa de muita especialização. E o que eu tenho visto hoje em dia é que, de uma maneira geral, o treinamento de todos os profissionais da área de segurança, seja pública ou seja privada, está bem defasado, está bem antigo. E como eu havia falado antes, o crime ele se atualiza e o profissional da área de segurança nem sempre se atualiza. Por exemplo, você tinha uma criminalidade na década de 80 que usava um determinado tipo de armamento, normalmente armas curtas, revólveres, pistolas, e hoje, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que é uma realidade bem pesada para o profissional da área de segurança, você tem criminosos usando fuzis para roubar um carro. Ou seja, se o profissional não estiver bem equipado e bem treinado, é muito possível que ele pague por essa falta de treino, por essa falta de técnica com a própria vida. E no decorrer desses anos, uma das coisas que eu aprendi a fazer e faço bem, e quero mostrar para vocês como se faz isso muito bem, é o trabalho de escolta. O trabalho de escolta é um trabalho diferenciado, é um trabalho que exige, como eu havia falado antes, muito profissionalismo e muita técnica. E nesse sentido, existem estudos que mostram como o profissional da área de segurança pode ficar melhor fazendo a sua segurança, tanto no seu trabalho oficial, no caso dos servidores públicos, quanto no bico também, que muito servidor público da área de segurança faz bico, faz segurança, e o aprimoramento técnico pode ajudar ele nisso também, como os vigilantes e equipes de segurança e de escolta particulares. Eu vejo que muitas das vezes, mesmo um empresário, uma autoridade, tendo uma grande equipe de segurança, essa equipe trabalha de maneira falha, de maneira errada, de maneira a deixar brechas que expõem, seja a autoridade, seja o empresário, celebridade,
E nesse sentido eu quero ensinar a vocês, mostrar a vocês o quanto a gente pode melhorar o trabalho do profissional da área de segurança. Eu listei aqui alguns itens que a gente pode debater e falar a respeito. Por exemplo, como o trabalho em segurança pode ficar mais eficiente? Como eu havia falado, com especialização, com treinamento, com um treinamento moderno, uma visão moderna de treino e de combate, porque, como eu disse antes, a gente vê muita coisa da escola antiga de segurança. Por exemplo, né, você vê, existe um determinado treinamento no qual uma equipe de segurança, seja privada, enfim, ou policial, desembarca do carro, as portas abertas, e o policial, o agente de segurança, se abriga atrás da porta do carro para revidar uma injusta agressão. Eu acho uma coisa perigosa, tendo em vista que o armamento hoje usado pela criminalidade, de uma maneira em geral, são fuzis. E um tiro de fuzil fura uma porta de um carro igual uma folha de papel. Aí eu questiono você, será que esse treinamento é adequado para o que a gente tem hoje a nível de criminalidade? Não sei. Realmente não sei dizer. E eu falo com experiência minha, dos anos que eu tenho, das mais de 2 décadas que eu tenho de trabalho dentro da área de segurança pública. Eu sou formado em segurança pública pela Universidade Federal Fluminense e eu acredito que esse tipo de trabalho está sendo feito de maneira equivocada. Esse é só para citar um dos exemplos do que adianta um agente de segurança, um policial, desembarcar da viatura para reagir a uma agressão e se abrigar atrás da porta de um carro. Ainda que seja blindado o carro, não recomendo. Um tiro de fuzil fura uma blindagem de um carro, né? Até porque aqui no Brasil a legislação impede que mesmo carros blindados tenham uma blindagem suficientemente forte para segurar um tiro de fuzil. Então, nesse aspecto, eu tenho observado e tenho questionado muitas ações que são feitas hoje. E realmente eu não concordo e tenho estudado nisso e estou aprimorando ainda mais isso para passar e ensinar para os profissionais da área de segurança. Por exemplo, outro item a ser citado, os cuidados que o profissional de segurança deve ter com o armamento. Não é incomum, acreditem, infelizmente é verdade, tem muitos profissionais da área de segurança que não sabem manusear uma arma de maneira adequada. Parece um absurdo, mas é verdade. E se você é profissional da área de segurança pública ou privada, você sabe do que eu estou falando. Provavelmente você conhece pelo menos uma pessoa, um colega seu de trabalho, que não sabe manusear a arma da maneira adequada. Alguns nem sabem manusear a arma. Alguns já não usam uma arma, não dão tiro há tantos anos, que muito provavelmente já até esqueceram como se faz. Isso é um aspecto a ser observado também e cai justamente naquilo que eu estava falando com vocês antes, da especialização do profissional da área de segurança. É necessário, é vital. Tá? Eu sei que às vezes é complicado porque envolve gastos, mas não existe uma boa segurança sem investimento. Segurança boa e barata, você pode ter certeza. Não é boa, não existe. Uma segurança boa tem que ter investimento no profissional, no ser humano que atua nessa área. Escolta. Eu vejo muito escolta. Nossa, mas eu já perdi as contas de quantas escoltas eu vejo aí mal feitas, tanto na área pública quanto na área privada, onde você coloca uma pessoa ali para fazer escolta, um profissional da área de segurança pública, que não tem especialização nenhuma, nem capacitação nenhuma para estar fazendo aquilo ali. E eu posso citar diversos tipos de escolta, seja escolta de carro de cigarro, escolta de caminhão, escolta de celebridade, escolta de autoridade, escolta enfim, empresários, muitas escoltas. Eu vejo falhas assim grotescas e eu acho que podem ser aprimoradas, podem ser corrigidas.
eu tenho certeza que elas podem ser corrigidas. Quando uma escolta é bem feita, você nem ouve falar. E você pode prestar atenção numa coisa: uma escolta só é citada quando acontece algum problema. Não estou dizendo quando ela é mal feita, não. Ainda que bem feita, se acontecer algum problema nessa escolta, você pode ter certeza que ela é citada. Eu posso dizer, por exemplo, alguns eventos que aconteceram. O assassinato do presidente John Kennedy nos Estados Unidos, o atentado contra o ex-presidente Ronald Reagan, mais recentemente, o atentado que aconteceu em Minas com, na época, candidato, hoje presidente Jair Bolsonaro. Enfim, a gente pode falar sobre vários casos onde, por algum motivo, a escolta não teve 100% de eficiência. E não necessariamente é culpa do profissional de segurança que está fazendo aquilo ali. Talvez, em alguns casos, não em todos, obviamente, ele não teve o treinamento adequado. Ele não se modernizou, ele não se atualizou. E em muitos casos, tem empresários que têm uma equipe enorme de seguranças que não necessariamente estão capacitados para fazer aquele serviço. De repente o cara tem a sensação da segurança por estar cercado de um monte de seguranças, mas efetivamente ele não tem uma segurança eficaz. E isso é preocupante. Isso é preocupante porque para se ter uma segurança, uma equipe de segurança eficaz, uma equipe de escolta eficaz, há de se ter muito treinamento, muita técnica. Uma escolta bem feita é uma escolta que necessita de muita tática, muito treino, muita observação e muito estudo. Não é simples assim, vamos pegar um carro aqui, 2, 3, 4, 5, 10 homens e vamos fazer uma escolta. Não é assim. Você tem que saber todo um procedimento do que fazer caso um evento de atentado, tiro, enfim, o que seja, aconteça. Porque, de repente, você tem uma escolta com 10 homens, quando, por um acaso, começar um tiroteio, fica todo mundo perdido, ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe para onde vai, o que deve fazer, o posicionamento que deve tomar, o que deve fazer com o empresário, autoridade, celebridade. A pessoa fica perdida. Às vezes você tem 10 homens muito grandes, muito fortes, que você acha que está muito bem seguro, e na verdade não está. Há um equívoco. Eu fui num evento recente em São Paulo, onde eu vi as equipes de segurança bem posicionadas, tudo muito tranquilo, muito bem feito, porém eu observei uma falha. O personagem principal, que estava rodando dentro desse salão de eventos, estava só com um segurança próximo dele, e é um erro. Se uma pessoa tentasse atacar esse palestrante, e ele andava pelo meio do público, uma pessoa, esse segurança até talvez até conseguisse repelir essa ameaça, mas é bem provável que não. Vamos supor que não fosse só uma pessoa a atacar esse palestrante, fosse mais de uma. Olha o problema. Um segurança só já não conseguiria repelir essa agressão. Então, quando a gente fala de segurança, são pontos muito complexos, muito difíceis. Não é uma receita de bolo. Não existe um caso igual ao outro, existem pessoas diferentes, ambientes diferentes, eventos diferentes, motivações diferentes. É complexo. Existe todo um estudo para cada caso para ser analisado. Então, de repente, a pessoa está com uma equipe de segurança achando que está muito bem segura, ou com uma equipe de escolta achando que está fazendo um trabalho muito bem feito, quando, na verdade, se acontecer um evento, vai ficar todo mundo muito perdido. E isso é preocupante. Então, para você que é profissional da área de segurança, eu acho que a gente tem que observar esses casos e evitar que esse tipo de evento aconteça. Isso se evita de que forma? Com trabalho, com especialização, com técnicas novas, modernas, tendo em vista, como eu falei lá atrás, o criminoso ele se atualiza. Não é possível e nem admissível que o profissional da área de segurança não faça também.
Vamos lá falar de outra coisa. Por exemplo, o uso de equipamentos não letais numa escolta, numa segurança. É um ponto também que deve ser visto. Até porque, para o profissional de segurança, a última coisa que ele quer é um confronto no qual tem o resultado morte. Isso é simplesmente a última coisa que quem é profissional da área de segurança em escolta especial deseja. Como eu disse antes, quando uma escolta é bem feita, você não vai ouvir falar dela em lugar nenhum. Você normalmente só ouve falar da escolta quando acontece algum tipo de problema. Não que necessariamente ela seja mal feita, mas quando alguma falha acontece. E a gente deve trabalhar justamente para que esse tipo de falha nunca aconteça. Vamos lá. Por exemplo, combate em ambiente fechado. Muitas das vezes o teu dignitário, tua autoridade, celebridade, empresário, enfim, se apresenta em ambientes fechados. É importante também para o profissional da área de segurança saber o que fazer caso tenha alguma intercorrência, algum evento nesse tipo de ambiente. Eu falo para vocês de cadeira, eu tenho muitos anos fazendo escolta, muita experiência e observo muito. E eu acho que hoje em dia, pelo menos 90% das escoltas, tanto de empresários, quanto celebridades, quanto autoridades, são mal feitas. Poucas escoltas são bem feitas por profissionais capacitados. E esse recado eu quero deixar justamente para você, que é profissional da área de segurança. Eu acho que é importante a tua especialização, é importante para o teu cliente, seja ele, quando eu falo cliente, pode ser uma autoridade, pode ser um empresário, enfim, que o teu cliente veja em você uma autoridade especializada na segurança dele, que ele realmente possa confiar a vida dele, a segurança dele, muitas das vezes da família dele também, a um profissional que seja capacitado. Porque não adianta nada ter pose de profissional, ser grandão, bonitão, fortão tal, e não ser profissional. O cara que é um bom profissional de segurança, normalmente ele é uma pessoa extremamente discreta. Discreta quase não aparece. Se possível, nem aparece. Mas ele está ali. E está ali garantindo a vida do teu cliente. E é isso que eu quero ensinar para vocês, eu quero mostrar para vocês como uma segurança deve ser bem feita, como uma escolta deve ser bem feita. E eu quero que nesse período desses bate-papos que a gente vai ter por algum tempo, você reflita, e faça uma autoavaliação e pense, será que eu estou sendo o profissional que eu deveria ser? Será que o trabalho de segurança que eu faço está sendo bem feito? Porque, pense bem, o trabalho de segurança mal feito, você talvez só erre com ele uma vez. E se você errar, é muito provável que você pague com a tua vida. E nesse momento eu quero te questionar, quanto vale a tua vida? Será que vale a pena você não se especializar, não aprender e não voltar para tua casa? Porque eu tenho certeza, tem gente na tua casa te esperando, tem gente que te ama e espera você voltar. Fica aqui minha conversa, os pontos que eu expus, e quero deixar para vocês pensarem e refletirem sobre o quão importante é a especialização para o profissional da área de segurança. Tá ok? Meu nome é Marcelo Barroso e deixo para vocês um grande abraço. Tchau, tchau.